Bom dia, Arthur. Bom dia, Giovana. Bom dia, prof. Bom dia, Ô, prof, eu tô indo Matheus. comprar pastel pra mim comer agora. Oi? Eu tô indo comprar pastel. Ah, é? No meio da aula, Gi? Bom dia, Emily. Bom dia, Isa. Bom dia, Wanda. Bom dia, Vitor. Oi, prof. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Uhum. Ô, prof, sabe o trabalho de matemática que você deu? Sim. Então, você acredita que eu tinha feito quase tudo no primeiro dia, né, que você falou? Só ficou uma sem fazer, que eu não lembrava como que fazia. Aham. Eu não lembrava de pesquisar sempre, eu só consegui terminar ontem, acredita? Por que você não pediu ajuda para a prof? Não, é que era um negócio simples, só que eu não lembrava de pesquisar pra ir achar. Ah, entendi. Você já me encaminhou, né? Sim, Eu tô terminando o trabalho. Galerinha, posso pedir um favor para vocês? Quem Hoje, prof. enviar hoje, me envia, porque a prof tem até amanhã para entregar as notas na secretaria. Tá? Daí, quem conseguir terminar, já me manda, que daí eu já vou corrigindo, né? O quanto menos ficar para amanhã, melhor, porque até amanhã à tarde a prof tem que enviar, sabe? Até umas 5 horas, enviar tudo para a escola. Até a noite, né, pra mandar. Sim, não, vocês podem. Quem não conseguir enviar hoje, me envia a máxima amanhã até depois do meio-dia ali, sabe? Mas se for para enviar amanhã depois do meio-dia, é melhor enviar hoje, né? Tem que terminar hoje, porque De depois, amanhã vocês qualquer têm aula. jeito, até a noite já vai estar terminado. Quanto antes, é aqui, quem conseguir adiantar para a prof vai ser bom, né? Porque senão vai acumular bastante coisa para amanhã. Eu não tinha, assim, eles não tinham mandado o recado para a gente ainda que era para mandar a nota até quarta, né? Porque senão eu poderia ter dado prazo até hoje para vocês. Mas eu achei que a gente tinha até sexta para mandar a nota. Por isso que eu fiquei tranquila. Até quarta-feira, dou um tempo a mais para eles, é tranquilo, né? Para mim corrigir. Mas dá um jeito. A gente sempre dá um jeitinho. Será que somos só nós? não, tinha acho que quase 20 pessoas na outra live. Daqui Não. a pouco deve entrar mais gente. Sempre depois do lanche o pessoal demora um pouquinho, né? Verdade. Maria Clara. Maria Clara é o 14, Matheus é o 16. São as 3 primeiras páginas, né, prof? Isso, a 201, 202 e 203. Só essa. Beleza. Pietro, eu nunca lembro o seu número. Tá. Eu acho que vamos começando, enquanto daí eles vão vir entrando aos poucos, né? Porque Esse é 18, prof. 18? Obrigada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alguém saiu, porque teria que ter 14. A Giovana voltou. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a correção, porque faltaram, né? Ficou 2 exercícios para a gente terminar de corrigir na quinta-feira, não deu tempo. E depois, hoje, nós temos uma matéria nova, que não é tão nova assim para vocês. É nova por quê? Né? Nova e não também. Porque nós vamos incluir nesse conteúdo as potências e as raízes, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre expressões numéricas.
que eu sei que vocês já trabalharam bastante isso. Inclusive, eu trabalhei com o pessoal que estudou comigo no terceiro ano, um pouco sobre, né? Então, eu sei que no quinto ano vocês estudam, no quarto também. Oi, prof. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo, esse L gigante amarelo sou eu. Eu conto que eu entrei sem querer nenhuma errado. E Ok, essa então, dá para mim entrar pelo Google Maps. Então, não, tranquilo. Então, nosso assunto principal hoje são as expressões numéricas, ok? Depois, para vocês acompanharem, vai ser da página 172 a 175. Mas antes, vamos fazer a correção do exercício 5 e do exercício 6 da página 171. E o exercício 5 era para a gente calcular as raízes, as raízes quadradas, né, dos números dados usando a fatoração. Conseguiram terminar esse exercício? Conseguiram fazer? Ou já tinham feito? Não lembro. Então, lá na letra B. A letra B, a gente tem que calcular a raiz quadrada de 1764. Então, lembrando o processo da fatoração. O que é fatorar mesmo? É escrever o número na forma de uma multiplicação. E, na fatoração, a gente usa somente números primos para serem os fatores, certo? Então, 1764. Vamos lá. Como a gente sabe, a fatoração sempre começa pelo menor número primo possível de ser, que é divisor, ok? No caso aqui, como a gente tem um número par, o menor possível é o 2, que vai dar aqui 17 por 2 dá 16, né? Que é 8 vezes 2, sobra 1. 16 vai dar 8 de novo, e 4 dá por 2, dá 2. Aí agora sim, agora vai dar aqui por 2, que vai dar 4, 4 e 1, ali descobri o erro. Agora não dá mais por 2, só que se a gente somar o 4 com 4 dá 8 com 1, 9. 9 dá por 3, que é o próximo número primo. 4 por 3 dá 1, sobra 1, 14, vai dar 4, que vai sobrar 2, 21, dá por 3, que dá 7. Certo? Agora, somando lá, nós vamos ter 8, 12. 12 tem na tabuada do 3, então a gente continua na sequência da divisão por 3. 14 por 3 vai dar 4, que dá 12. Né? Oi. O número que tá ali do lado em cima, né, que você tá escrevendo. 177? Aonde, amor? Aqui é 1, 4, 7. 47, já tá. Então, 14 por 3 dá 12, que é 4 vezes 3, vai sobrar 2. E 27 dá por 3, que vai dar quanto? Vai dar 9, que é 27. 3 vezes 9, 27. Agora, nós temos o 49. O 49 é um número que dá para dividir, não dá mais por 3, não dá por 5, dá por 7. Que vai dar quanto? Que vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 7 é o número primo, só dá por 7, que dá 1. Terminamos a fatoração. Como nós queremos a raiz quadrada, nós vamos associar de 2 em 2 valores. Lembra que a prof falou? Para cada 2 valores, vai sair quantos do radical? Somente 1. Então, aqui tenho 2, 3, vai sair 1, 3. Tenho 2, 7, vai sair 1, 7. Então, a raiz quadrada de 1764 é igual a 2 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 2 vai dar 42. Então, a raiz quadrada de 1764 é 42, pois 42 elevado ao quadrado é igual a 1764, ok? Lembraram do processo que a prof já mostrou para vocês semana passada? Agora vamos lá, 900. O 900 vai dar por 2, porque termina em 0, 0 é par, certo? Vai dar quanto? 450. Também é par, porque termina em 0. Dá por 2, que vai dar 2, vai dar 2, sobra 1, dá 5. Agora, o 225 vai dar por quanto, gente? Vai dar por 3, certo? Porque 5 com 4 é 9. Dá por 3, que vai dar 7 e vai dar 5, que sobra 15 ali. Só um minutinho.
O Vitor, manda um recadinho lá no grupo para a prof. Fala assim pro pessoal que nós vamos ter matéria nova hoje, tá? Oi, Felipe. Ô, prof. Desculpa ter demorado, que eu fui na panificadora comprar pão. Ah, tá bom. Tá desculpado. Vamos lá. Eu tinha mandado um áudio para você esperar. Ah, tá. É que a prof não pode esperar, né, meu anjo? Porque a aula vai passando. Lá, gente, 75. 5 com 7 dá 12, certo? 12 é divisível por 3 também. Então, nós vamos ter 2 e 5, 25. 25 só é divisível por quem? Por 5. 25 por 5 dá 5. 5 é número primo, só dá por 5, que dá 1. Ok? Agora, como a gente está calculando raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2. E para cada 2, vai sair 1 do radical. Então, fica 2. Aqui, 2, 3, vai ficar 1, 3. 2, 5, vai ficar 1, 5. Então, a raiz quadrada de 900 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Que vai dar quanto? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5, 30. Logo, a raiz quadrada de 900 é 30. 2, 30 ao quadrado é igual a 900. Gente, para calcular... Qual página? Nós estamos na página 171, Felipe. Tá fazendo a correção do exercício 5 que não tinha dado tempo. 181? 171. Tá? Lá, 784. Então, vamos fatorar o nosso 784. A raiz quadrada. Opa, eu fiquei por ali a raiz. O 784, gente, é par, certo? E eu consigo dividir ele por quem? Por 2, que vai dar 3, vai sobrar 1, 18 por 2 vai dar 9, 4 por 2 dá 2. Que vai dar novamente por 2, porque é um número par, termina em 2 é par, vai dar 1, vai sobrar 1, dá 19. 19 por 2 dá 9, sobra 1, que vai ficar 12, que 12 por 2 dá 6. Ainda é um número par, termina em 6, então dá por 2. 19 por 2 vai dar 9, sobra 1. 16 por 2 vai dar 8. Ainda dá por 2. 98 dividido por 2 vai dar 4, que sobra 1. Que vai dar 18 por 2, dá 9. Certo? Agora nós temos 49. 49 não é divisível por 3, porque aqui 9 com 4 dá 13. Não é divisível por 5, porque não termina em 0 ou 5. Então, o próximo número primo é quem? É o 7. E 49 é divisível por 7, que dá 7. 7 por 7 dá 1. Terminamos a fatoração. Como nós estamos trabalhando, novamente vou repetir 1 milhão de vezes isso para vocês memorizarem. Raiz quadrada, vamos ajuntar de 2 em 2 fatores, certo? Então, eu vou ter, para cada 2 que eu junto, 1 sai do radical para formar a raiz, para formar o produto que vai gerar a raiz. Então, vai dar 2, 2, 2, sai outro 2, 2, 7, sai um 7. Então, a raiz quadrada de 784 é 2 vezes 2 vezes 7, certo? 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2 vai dar 28. Ou seja, a raiz quadrada de 784 é 28, pois 28 ao quadrado é igual a 784. Ok? Ok. Ô, prof, espera eu copiar essas duas aí. Só um minutinho que eu vou aceitar alguém que tá chamando aqui, tá? Ui, saiu. Quem será que era? E para chamar novamente. Deixa eu voltar. Espera eu copiar essas duas, prof. Essas duas. Gente, lembra que eu falei para vocês que tinha um processo prático para calcular a raiz quadrada?
Tem um processo que facilita o nosso cálculo de raiz quadrada quando a gente tem números que terminam com 2 zeros. E a primeira parte do número, a gente consegue dividir ele em 2 zeros e um quadrado perfeito. Por exemplo, aqui, ó, o 900. Enquanto o Felipe está copiando, eu vou mostrando para vocês, tá? Felipe, eu vou ter que sair de novo. Tá. A Heloísa, número 26. Tá, obrigado, Vitor. Deixa eu marcar a Heloísa. Então, Felipe, você não estava na live a hora que eu dei o recado. Tem que mandar o trabalhinho que a prof passou semana passada, tá? Página 201, 202, 203, porque amanhã a prof tem que encaminhar as notas para a secretaria de fechamento do bimestre. Eu fiz só uma página dela e fiz uma questãozinha. Ô, prof, esse é para fazer no livro, né? Tá, é do livro, é para fazer no livro, não é para copiar nada, é só fazer no livro, tirar foto e mandar uma foto bem legível para a prof corrigir, tá bom? Não precisa copiar. Gente, então como eu estava falando... Oi? Pronto. Eu vou mandar um monte de foto para ficar melhor de ler. Tá. Aqui, ó, como a prof estava... Tá bom, Felipe. Como a prof estava falando, por exemplo, então quando eu tenho um número... Para eu achar a raiz quadrada de um número que tem 2 zeros no final e a parte inicial dele é um quadrado perfeito, forma um quadrado perfeito, é bem simples para achar a raiz quadrada. Ó. Por exemplo, 900. Eu vou dividir esse número em duas partes. Vou dividir aqui, ó. Os 2 zeros vai ficar à minha direita e o 9 para a esquerda. A raiz quadrada de zero, gente, é quanto? Qual que é a raiz quadrada de zero? É zero. Certo? E qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, a raiz quadrada de 900 é quanto? É 30. Ó, mesmo valor que a gente achou, fatorando 900. E com muito menos trabalho para fazer. Certo? Olha aqui. Certo. A raiz quadrada de 6.400. Observa lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou separar em duas partes, 2 zeros à minha direita. E o 64 vai ficar à esquerda. Por quê? Porque o 64 ele é quadrado perfeito, certo? Então, a raiz quadrada de zero é quanto? Zero. Qual que é a raiz quadrada de 64? Que número que ele vezes ele dá 64? 8. Então, a raiz quadrada de 6.400 é quanto? É 80. Olha lá quanto que a gente tinha encontrado. Você Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é só válido quando eu consigo dividir nesse formato. Um quadrado perfeito antes dessa divisória e 0, 0 depois. Tá bom? Uma pergunta. Tá bom. Você dividiu um número ali, né? Dividir é meio que uma hora de falar, né? Eu separei. Separei os algarismos, né? Aí com zero você desceu um zero, né? É que a raiz quadrada de zero é quanto? É zero. Zero. Na verdade, a melhor explicação seria assim, ó, Vitor. 6.400 é a mesma coisa que 64 vezes quem? Vezes 100, certo? Então, isso aqui eu expliquei de uma forma mais prática. Então, quer dizer que 6.400 é a mesma coisa que 64 vezes 100, ok? Então, eu dividi o quê? Eu dividi 100, o 00 corresponde a quem? Ao 100, né? Então, eu vou ter aqui 8, e a raiz de 100 é quanto? 10. 10 vezes 8 dá quanto? Dá 80. Mas, um processo muito mais prático é entender que a raiz quadrada aqui, de 0, 0, vai ser quanto? 0. E a raiz quadrada de 64 é quanto? 8. Então, a nossa raiz vai ser esses dois algarismos juntos, 80. Que é esse processo aqui, ó. Entendeu? Eu faço a decomposição do meu número e acho a raiz individual de cada parte. Só que nessa forma aqui é a forma prática, a forma direta. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar uma forma prática para calcular algumas raízes? Sim. Então, esse é um caso que pode facilitar a vida de vocês. Entendi, então, prof. Oi? Só que esse daí o número tem que terminar em 2 zeros, né? Terminar em 2 zeros e você conseguir que a primeira parte seja um quadrado perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um outro exemplo. 3.600. Olha lá. Consegui dividir aqui, certo?
A raiz quadrada de 0, 0 é quanto? Certo. 0. A raiz quadrada de 36 é quanto? Que número que ele vezes ele dá 36? O 6. 6. Então, a raiz quadrada de 3.600 é 60. Agora, se eu tiver esse número aqui, ó, 2.100. Uau. Serve para você ver, ó. Eu não consigo. A raiz quadrada de 0, 0 é quanto? É 0. Porém, o 21 não tem raiz quadrada exata. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que tentar dividir nesse, e como a prof fez aqui, ó. Quando você observar que você divide em duas partes, uma parte vai ser um quadrado perfeito e a outra terminar em 0, 0. Compreendeu, Vitor? Agora eu entendi. Tá? Prof, qual era aquele trabalho lá que você falou antes? Página 201, 202 e 203 do módulo 3, Felipe. A prof passou na quinta-feira, se eu não me engano, o trabalho para vocês. E o prazo de entrega é até amanhã. Até amanhã, umas 5 horas da tarde, que a prof tem que mandar as notas para a secretaria. É no máximo até amanhã. Que essa nota vai contar como nota para vocês na média, ok? Depois eu mando um recadinho novamente para você. A número 6 diz o seguinte. Observe. Oi? Como eu sempre digo para mim mesmo, qualquer notinha a mais está valendo a pena. Com certeza. Inclusive, essa que vale 50 pontos, né? Que, na verdade, como eu ia dar outro trabalho para fechar a nota, para dar 100, esse vai valer 100 pontos, tá? Esse trabalhinho ali que vocês mandaram. Observe o que Sérgio e Milena estão dizendo. Podemos formar um quadrado maior com 49 quadradinhos de mesmo tamanho. E a Milena está dizendo, é possível formar um quadrado maior com 60 quadrinhos de mesmo tamanho? Você concorda com o Sérgio? Com o que o Sérgio diz? Sim ou não? Pra falar a verdade, eu não senti que quadrado eles estão se referindo. É um quadrado qualquer. Eu consigo pegar 49 quadradinhos pequenos e formar um quadrado maior? Todos os quadradinhos de mesmo tamanho? Sim, porque 7 vezes 7 é 49. Muito bem, exatamente isso. Eu consigo. Então, a resposta do Arthur aqui em relação ao Sérgio é sim, né? Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, eu consigo montar um quadrado maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 quadradinhos de lado, tá? No meu caso, não tá ficando nada quadrado, né, gente? Mas é mais ou menos isso. 7 quadradinhos de lado. Porque 7 vezes 7 vai dar quanto? 49. Ou seja, gente, 49 é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Eu consigo formar um quadrado exatamente com aquela quantidade de pecinhas que eu tenho ali. Então, a resposta do Sérgio fica lá. Sim, pois a raiz quadrada de 49 é 7, ou seja, com 49 quadradinhos, podemos formar um quadrado maior com lado igual a 7 unidades. Ok? Agora, pensa comigo, na pergunta da Milena. É possível formar com 60 quadradinhos um quadrado maior? Um quadrado que seja perfeito? Não, porque 60 não é um quadrado perfeito, só 64. Exatamente, Arthur. Não, porque o 60 não tem raiz quadrada exata. A gente pode falar isso. Ou simplesmente porque 60 não tem um número inteiro que ele vezes ele dê 60. Entendeu? Então, essa é a nossa resposta. Não, pois decompondo o número 60 em fatores primos, temos, ó, 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Logo, não existe nenhum número natural que é elevado que ele vezes ele dê 60. Portanto, não é possível formar um quadrado maior com 60 quadradinhos. Ok? Lembra que para ser um quadrado perfeito, Calma que eu tô copiando esses dois. Os expoentes têm que ser todos o quê? Todos pares na hora da fatoração. Tá bom? O que você disse, Felipe? Eu tô copiando essas duas. Tá. Prof, tá quase acabando a nossa primeira aula. A gente tem mais uma. Felipe, deixa eu te dizer, tira um print da tela. Você tem como fazer isso? Depois você copia? O print da tela? É. Uhum. Aí depois que terminar a aula, você copia esse exercício na apostila, pode ser?
Uhum. Mas é ativar legendas, né, prof? Eu não sei, eu acho que é só... Você tá no celular? Quer que eu tire Ah, o é print pra compartilhar a vocês? tela. Não é compartilhar a tela. Compartilhar a tela, você vai a compartilhação do grupo. Não é no médico. É só dar um print. Eu não sei como que é teu celular. No meu, você aperta o botão de ir para a tela inicial e o de te desligar ao mesmo tempo. É, o meu também é assim. Faz o seguinte, Felipe, eu vou tirar o print e mando para você, tá? Já tô mandando, prof. Pode deixar. Ótimo, Felipe, obrigada. Tá aí, Felipe. Mandei o print. Isso, mas depois você copia, tá, Felipe? Porque agora a prof quer que você preste atenção na matéria nova. A nossa matéria nova, então, hoje, gente, é sobre expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica é uma sequência de duas ou mais operações que devem ser realizadas. A gente tem que respeitar uma ordem de resolução dessas expressões. Então, toda expressão matemática, a gente fala aquela operação em linha, que tem mais que duas operações matemáticas, é chamada de expressão numérica. Só um minutinho, que tem alguém chegando. Já não tá mais. Será que vai chamar de novo? Manda coisar um grupo de novo, que nem aconteceu antes. Peraí que eu só volto. Vou pedir pra chamar de novo. A Eu tô Júlia. vendo, porque todos os nomes do grupo é igualzinho ao nosso, né? Praticamente. É. Só muda o número. Então, vamos lá. Ok, então, como a prof falou, uma expressão numérica é uma operação matemática que aparece duas ou mais, é uma sequência de operações matemáticas. A partir de duas ou mais operações, eu já tenho caracterizado ali uma expressão numérica. Detalhe, eu não posso resolver essa expressão numérica de qualquer forma. Eu tenho que respeitar uma determinada ordem. E que ordem é essa? Então, o primeiro passo, quando a gente vai resolver uma expressão numérica, a gente tem que observar se existem nela potências e raízes. Nesse caso, se aparecer uma dessas duas operações, a gente vai resolver essas operações primeiro. De que maneira? Respeitando a ordem que essas operações aparecem na minha conta. Como assim, prof? Se eu tiver primeiro uma raiz quadrada, antes da potência, eu tenho que fazer primeiro a raiz quadrada e depois a potência. Se eu tiver primeiro uma potência, eu tenho que resolver primeiro a potência e depois a raiz, tá? Então, eu respeito a ordem que as operações vão aparecendo. Depois que eu resolvi as minhas potências e as minhas raízes que estão na minha expressão numérica, eu vou resolver as multiplicações e as divisões. Da mesma forma, gente, respeitando a ordem. Se eu tiver primeiro uma multiplicação, eu faço a multiplicação. Se eu tiver primeiro uma divisão, eu tenho que fazer primeiro a divisão. E eu tenho que sempre respeitar essa ordem. E, por último, a gente resolve soma e subtração. As adições e as subtrações, ok? Também respeitando a ordem que elas aparecem. Se tiver primeiro uma subtração, primeiro eu faço a subtração. E depois eu faço a adição, que vem em seguida. Ok? Oi. O meu celular é Redmi. Tá. Vitor, você tinha falado alguma coisa? Sim, prof, tinha falado que eu lembrava dessa parte da segunda e terceira ali. Tá. Eu também. Então, a gente faz a seguinte ordem, ó. Primeiro, potências e raízes. Eu gosto de representar sempre assim. Segundo, as multiplicações e as divisões. E em relação, eu tô falando em relação às operações, tá? Já daqui a pouco a gente vai ver outros detalhes. E terceiro, nós vamos fazer as operações mais simples matemáticas que existem, que são quem? A adição e a subtração. Então, nós vamos respeitar sempre essa ordem. E de que maneira? Respeitando a ordem das operações, tá? Entre elas, se tiver potência e raiz, primeiro, se aparecer uma raiz, primeiro eu faço a raiz, depois a potência. E assim por diante. Todas elas eu tenho que respeitar a ordem que essas operações aparecem. Então, eu trouxe um exemplo para nós fazermos junto aqui. Essa primeira expressão numérica é bem simples, ela só tem o que aqui?
Adição, multiplicação e subtração. Então, como eu não tenho potência e raiz, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar multiplicação e divisão. Eu tenho multiplicação nessa expressão? Tenho. Tenho divisão? Não. Então, eu começo fazendo quem primeiro? Eu começo pela multiplicação, ok? E o que eu faço com os outros valores? Eu baixo eles, porque eu não vou usar eles agora, mas resolvo a multiplicação e baixo também o 120, ok? Então, vamos lá. 85 vezes o 7 vai dar quanto? 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 8 dá 56. 56 com 3, 59. Então, vai dar aqui 595. Agora sim. Agora eu vou resolver a minha adição. Por quê? Porque é a primeira operação que está aparecendo. Depois eu faço a subtração, certo? Então, resolvi a multiplicação. Agora eu vou fazer quem? Respeitar a ordem da adição e da subtração. Vou resolver esses dois aqui. Então, eu tenho 595 com 50. Vamos aproveitar aqui. Dá 5, dá 14, vai 1, 645, certo? 645. E o que eu vou fazer com 120? Vou baixar esse 120. E agora sim eu vou terminar a minha expressão numérica. Fazendo o quê? Resolvendo essa operação. 645 menos 120. Nem precisa conta, mas vamos lá. Dá 5, 4 tira 2 é 2, 5 tira 1 é... já deu a resposta. 6 tira 1 é 5. Então, a nossa resposta aqui vai ser quanto? 525. Pronto, resolvi minha expressão numérica sem segredo. Claro, o segredo é o quê? Respeitar as operações. Muitos erros que acontecem na resolução de expressão numérica, gente, é fazer isso aqui, ó. 50 mais 7 e depois multiplicar por 85. Não pode fazer isso. Você tem que vir da operação mais complexa para as mais simples, ou seja, aquelas operações que têm vamos dizer assim, um grau de dificuldade maior, né? Então, multiplicar é mais difícil que somar. Então, eu faço primeiro quem? Eu faço primeiro a multiplicação, tá bom? Então, sempre respeitando esta ordem. Agora, vamos ver lá se eu trouxe um outro exemplo. Muitos exemplos a prof trouxe, né? Então, nesse segundo Isso daí aqui... parece ser difícil, prof. Não é difícil, é bem fácil. Então, simples. Então, primeiro passo. Quem que eu tenho que resolver nessa minha expressão aqui, ó? 21 menos 64 dividido por 8 mais 2. Qual que é a primeira que eu tenho que resolver? 64 dividido por 8. Exatamente. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, o que eu não vou usar, o que eu tenho que fazer? Baixa. Então, 21 menos. Nem tem como eu fazer 21 menos 64, né, gente? Não tem Tem como que fazer 64 menos. Não. 64. Quando eu vou fazer uma subtração, é o Felipe que está falando, né? Felipe, eu tenho que respeitar a ordem dos termos. Na subtração, não é igual à adição. Eu não posso inverter os valores e vou ter o mesmo resultado, tá? Então, na subtração, eu respeito. Eu teria que fazer 21 menos 64. Eu tenho como fazer essa operação? Eu tenho, mas em um outro conjunto numérico que não é o conjunto numérico que a gente está trabalhando. Dentro do conjunto dos números naturais, que é o que a gente está usando aqui nessas expressões, eu tenho que fazer 21 menos 64. E essa subtração não é possível dentro dos naturais, ok? Então, não posso resolver isso aqui de jeito nenhum, nessa expressão, trabalhando dentro de números naturais, ok? Então, eu vou fazer aqui o quê? 64 dividido por 8. Quanto que é 64 dividido por 8? É 8. Mais 2. Agora sim eu posso fazer o quê? O 21 menos o 8, respeitando a ordem, ó. É sempre da esquerda para a direita na expressão. A expressão numérica, quando eu falo de multiplicação e divisão, de adição e subtração, de potência e raiz, tá? Então, eu sempre vou seguir aquela que vem primeiro. Então, quanto que dá mesmo, Vitor? 21 menos 8? 13. Porque 20 menos 7 é 14. Mais 2. Então, 13 mais 2 15. vai dar 15. Então, o valor dessa nossa expressão numérica é 15. Ok? Tá bom, vou interessar para 15.
Agora aqui, ó, gente, deixa eu colocar aqui para a gente não se esquecer. Potência e raiz. Segundo, a multiplicação e a divisão. E terceiro, a adição e subtração. Sempre na ordem que elas aparecem. Na terceira expressão que a gente tem aqui, quem que eu tenho que fazer primeiro? Olha lá, 42 dividido por 7 mais 18 menos 6 vezes 4. O que eu tenho que fazer primeiro? Quem que a gente tem que resolver primeiro? Quem aparece primeiro aqui entre multiplicação e divisão? 42 dividido por 7. Isso. E na mesma linha, depois que eu resolver isso aqui, eu também posso resolver quem? Isso aqui, tá? 6 vezes 4. Então, vai lá. 42 dividido por 7 dá quanto? Dá 6. Mais 18, que eu não vou usar, tem que baixar, menos 6 vezes 4 é quanto? 24, certo? 24. Agora 18, agora eu vou respeitar a ordem. Ó. Quem que eu vou resolver primeiro? A adição. 6 mais 18 dá quanto? 24. 24 menos quem? Menos 24. Quanto que é 24 menos 24? Zero. Não, tá até mais fácil prova do que eu achei que seria. Não é difícil? Você tá dizendo? Tem que começar com esse gigante. Não, é que pelo menos... Nossa, a D vai complicar um pouco, né? Vamos lá na D? O que diz a D? 25 mais 60 dividido por 12 menos raiz de 100 mais 42. Respeitando a ordem das operações, quem que eu tenho que resolver primeiro? A raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, certo? Então, vamos lá. 25 mais 60 dividido por 12... Menos, a raiz quadrada de 100 é quanto, gente? 10. 10. Menos 10 mais 42. Agora, na segunda linha, o que eu tenho que resolver? 60 dividido por 12. Então, baixo tudo aquilo que eu não vou usar. Acho que é 5, né? 60 por 12 é 5, né, Vitor? 5. Menos 10 mais 42. Prof, como que você sabe que 60 dividido por 12? Faz a divisão, gente, dá 5. 60 faz a divisãozinha normal e veja o resultado. Para isso que a gente tem rascunho. Um detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na expressão numérica, a gente não coloca as contas, tá? Você coloca o resultado das operações que você resolveu, certo? Então, por exemplo, eu não vou pegar e colocar aqui no meio da minha expressão isso aqui, ó, 60 dividido por 12. Não. Isso aqui você vai fazer no teu rascunho. Aqui você só vai colocar o resultado dessa divisão. Beleza? Então, agora vamos lá. Quem que eu tenho que resolver primeiro? 25 mais 5. 25 mais 5 é quanto? É 30. Baixando o restante que a gente não usou, 10 mais 42. Agora, quem que eu resolvo? Eu faço 10 mais 42 ou 30 menos 10? 30 menos 10. Respeito a ordem. Que vai dar quanto? 20. 20 mais 42, que vai dar quanto? 62. 62. E assim a gente resolveu a nossa expressão. Viu que simples? Viu que não complicou? Sim. O segredo é só você respeitar a ordem e boa. Não tem como errar. Vamos lá. Nesse caso aqui, quem eu vou resolver primeiro? 40 menos 40, 40 dividido por 5 ou 5 mais 3? 40 dividido por 5. 40 dividido por 5. Muito bem, Felipe. Então, vamos baixar o 40 e o menos. 40 dividido por 5, como o Vitor disse, é 8. Eu disse. Mais 3. Agora, quanto que é 40 menos 8? 40 menos 8 é 32. 32. E baixo o 3 que eu não usei, mais 3. 32 mais 3, quanto que dá? 35. 35. E essa é a nossa resposta da letra E. Super simples. Agora, né, a F. Nossa, a F agora complicou, né? Porque tem potência. Oi. Eu não entendi esses contos, como que chega no resultado. Você faz as contas mesmo. Você resolve as operações. Eu pego, no caso aqui, ó. O que eu tenho? 40 dividido por 5. Então, eu vou fazer 40 dividido por 5. 5 vezes quem é 40? 5 vezes 8, que dá 40 e dá 0. Resolvi no rascunho. Então, o que eu vou pôr aqui na continuação da minha expressão? O resultado da operação, que foi 8. É isso, Maria? Ah, eu entendi agora. Olha aqui, por exemplo.
Nesse caso aqui, quem que eu vou resolver primeiro? Eu tenho 6 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado mais 4 vezes 10 menos 12. O que eu 6 resolvo? ao 3 ao quadrado. quadrado, você vai Dividido. dividir. 6 ao quadrado. O que é 3 6 ao ao quadrado, Maria? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, eu vou colocar aqui, ó, 36. Baixei a divisão, porque eu não resolvi ela ainda. Agora, eu vou fazer o quê? 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui eu vou pôr o 9. Mais... Posso dar uma dica? Como eu tenho um mais aqui e um menos aqui, eu posso já na primeira linha aqui resolver essa multiplicação. Para já resolver uma operação a mais. Por quê? Porque eu tenho mais, que vai ser uma operação que eu resolvo depois da multiplicação. Ok? E aqui, mesmo se eu tivesse uma divisão, quem que eu teria que resolver primeiro? A multiplicação para depois fazer a divisão. Então, eu já posso resolver nessa linha também o 4 vezes 10, porque não vai influenciar nas outras operações, porque é essa a ordem que eu vou ter que seguir depois, tá bom? Então, ó, 4 vezes 10 é quanto, Maria? 40. 40. Então, a Maria respondeu o Felipe. Então, aqui eu vou ter que pôr o quê? 40 menos 12. Agora, quem eu tenho que resolver? A divisão. Porque 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é quanto? É 4. Então, 4. Mais 40 menos 12. Eu não posso resolver essa ali de jeito nenhum. Agora sim. 4 mais 40. 4 mais 40, 44. Menos 12. E quanto que é 44 menos 12? Vai dar 32. 2. Simples assim. Entendeu, Maria? Será que ela caiu? Maria, deixa eu ver se ela caiu. Deixa que eu vejo. Caiu. É. Nesse Ela caso caiu. aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou ter que resolver quem primeiro, gente? Eu vou ter que resolver a divisão antes da adição. 50 ao quadrado. 50 dividido por 5 é E 10. depois eu também já posso resolver esta divisão, porque eu não tenho que respeitar a ordem, certo? Então, eu vou respeitar a ordem. Então, eu vou resolver primeiro isso aqui. 50 dividido por 5 é quanto? 10. O mais eu baixo. 36 dividido por quanto é quanto? 19. 9 menos 4. Agora eu vou responder. 10 mais 9, 14. 10 mais 9, que dá 19, menos 4. 19 menos 4, 15. Pronto, resolvi as minhas expressões numéricas. Só que nem você, Bruno, você quer falar a resposta. Certo? Fácil, né, gente? Sim, eu achei que era difícil. O começo é difícil, mas depois que pega o jeito, vem de boa. É, exatamente. Você tem que se acostumar com essa ideia da ordem das operações. Só que agora, gente, nem toda expressão numérica é simples como a prof trouxe aqui. Nós temos expressões numéricas e que a gente tem algumas partes dela que devem ser associadas antes. Então, para isso, a gente usa alguns sinais de pontuação. Eu costumo dizer sinais de pontuação, que são chaves, parênteses e colchetes. Como que eu faço para resolver uma expressão numérica que aparecem esses sinais? Vamos ver aqui, então, que é a nossa próxima tela. Olha lá, quando temos colchetes, chaves e parênteses. Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, com chaves e ou colchetes, certo? A prioridade em que as operações devem ser feitas é a seguinte. Então, além de observar aquela questão da ordem das operações, quando aparece parênteses, a gente tem parênteses, chave, colchete, a gente tem que saber respeitar essa ordem também. Então, primeiro passo, quem eu vou resolver? As operações que estão dentro do meu parênteses. Prof, eu não sei o que é um parênteses. Parênteses é isso aqui, ó. Então, eu tenho um parênteses. Então, eu resolvo todas as operações que estão dentro do meu parênteses, respeitando as ordens das operações. Primeiro, potência e raiz, se tiver. Multiplicação e divisão, se tiver. E adição e subtração, tá? Então, dentro do parênteses, eu também tenho que respeitar essa ordem. A segundo, o que eu vou resolver? Resolvi tudo que estava no parênteses, a minha expressão tem um colchete. Então, eu vou ter que resolver os colchetes. Todas as operações que estão dentro do colchete. Também fazendo o quê? Respeitando a ordem dessas operações dentro dos colchetes. Quem são os colchetes? São esses símbolos aqui, ó. Aqui a gente tem
tem colchetes, ok? Então, eu resolvi todas essas operações respeitando essas ordens, que a gente já sabe quais são. A gente vai para se caso tiver o quê? Operações dentro das chaves. Daí eu vou resolver todas as operações que estão nas chaves. Quem são as chaves? São essas símbolos aqui. Então, eu resolvo tudo que está dentro das chaves. Ó, primeiro parênteses, depois colchetes e depois as chaves. Sempre respeitando a ordem das operações que a gente viu anteriormente. E, por fim, eu resolvo o que tem fora, o que está fora desses sinais, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um 5 fora do parênteses. Então, esse aqui vai ser a última operação que eu vou fazer, 5 vezes o resultado que deu nesse parênteses. Aí, eu faço tudo que está fora. Então, para a gente resolver, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, parênteses. Depois, e é nessa ordem que eles acontecem, tá? Colchetes. E, por fim, as chaves. Então, a gente diz que a gente resolve em relação aos sinais de pontuação de dentro para fora. O que está mais interno até o último, que é a chave. Então, parênteses, depois colchetes, por último as chaves. Sempre respeitando as operações, a ordem das operações. Então, vamos ver um exemplo que a prof trouxe aqui. Pode ficar tranquilo que eu trouxe exemplo com todos eles, tá? Para vocês entenderem o que eu falei. Então, aqui eu tenho 5 vezes 64 menos 12 dividido por 4. Quem que eu tenho que resolver? Dentro do parênteses. Não é essa a nossa ordem? Sim. Então, baixamos o 5, que não vamos usar agora. E dentro desse parênteses, quem que eu tenho que resolver primeiro? 64 menos 12 ou 12 dividido por 4? Quem que eu tenho que fazer primeiro? O 12 dividido por 4. Exatamente, 12 dividido por 4, porque aqui eu tenho que respeitar a ordem das operações. Primeiro, potências e raízes. Segundo, multiplicações e divisões na ordem que aparece para os dois, né? E, por último, que a gente vai fazer o quê? A adição e subtração. Então, esses dois pontos aqui são muito importantes para não errar a tua expressão. Então, baixamos o 64, que a gente não vai usar ele agora, menos, também não vamos usar agora, baixamos. 12 dividido por 4, quem que vezes 4 dá 12? 3, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu não tirei o parênteses? Por que eu não tirei o parênteses? Porque eu não terminei de resolver as operações que estão dentro dele. O parênteses, o colchete e a chave só vão parar de existir quando não tiver mais nenhuma operação para ser realizada em seu interior. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 5 vezes. Agora sim, eu não vou precisar mais de parênteses. Por quê? Porque eu vou resolver isso aqui. 64 menos 3. Quanto que é 64 menos 3? 61. Como não tem mais operação, não tem sentido ter parênteses, ok? E, por fim, quem que eu vou resolver? O que está fora do parênteses. O 5 vezes 61, que vai dar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, vai dar quanto? 30. Então, o nosso resultado é 305. Tranquilo? Sim. Sim? Maria, Sim. Vitor, Heloísa, Thaís, Sim. Arthur. Eu lembrava A prova tá de... tranquilo, prof. Eu já lembrava de praticamente tudo. Não entendi. Quem falou por último? Eu já lembrava de praticamente tudo. Ah, ótimo. Eu vi aqui que é a parte do... Primeiro tem que resolver a raiz e o... Ah, sim, porque aquilo ali é novo, né, Vitor? É novo para vocês. Sim, a única coisa que mudou para A mim. Maria queria falar o quê, Maria? Eu tô tirando print para ser mais fácil para mim, que deu copia. Ah, tá. Mas vocês sabem que essa aula vai ficar disponível depois para vocês assistirem, né? Também, de novo. Então, vamos lá. Agora aqui, opa, já apareceu umas grandonas, né? Meu Deus, como que eu vou resolver isso? Então, vamos lá, gente. Observe ali, eu tenho 400 dividido por 20 vezes 86 menos 12 vezes 5 mais 2, fecha o colchete, elevado ao quadrado e fecha as chaves. Então, o que eu tenho que resolver primeiro? 5 mais 2. O que está nos parênteses. Então, quer dizer que tudo que eu não vou usar, baixa. Tem gente que não tem mania de fazer isso, depois se perde na conta. Gente, até hoje eu faço isso, a prof faz o passo a passo. Porque quando a gente trabalha com expressão numérica, é muito fácil para a gente se perder.
Então, vamos lá, vamos baixar tudo que a gente não vai usar. 840, o dividido, inclusive os sinais das operações. Baixa chaves, abaixo 20, vezes, abaixo o colchete, 86 menos 12, vezes o resultado. Prof, eu posso fazer 86 menos 12? Não. Por quê? Porque eu vou ter uma multiplicação envolvendo 12. Então, eu tenho que respeitar quem? A ordem das operações. Eu vou ter que fazer 12 vezes alguma coisa primeiro para depois subtrair de 86. Certo? Então, aqui vai dar quanto? 5 mais 2, 7. Não tenho mais parentes. Preciso pôr ele? Não. Fecho colchetes, elevo ao quadrado, porque o resultado disso aqui vai ser elevado ao quadrado. Fecho as minhas chaves. Beleza. Agora, eu vou fazer quem? 480 dividido por 20. Quem que eu resolvo primeiro? A subtração ou a multiplicação? Eu já falei. A multiplicação. 12 Então, vezes 7. como eu não vou resolver toda esta operação, que está dentro do colchete, o que a gente faz? Baixa o colchete, tá? 86 menos 12 vezes 7. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 com 1, que foi 84. Fecho o colchete, elevo ao quadrado, fecho as chaves. Agora sim, eu vou resolver dentro do colchete. Porém, eu vou resolver a operação dentro do colchete. E esse número eu não posso esquecer que tem que elevar ao quadrado depois que eu resolver o que está no colchete, tá? Então, vamos lá. 480 dividido por quanto? Por 20, dentro das chaves, vezes 86 menos 84, sobra quanto? Sobra 2. Elevado ao quadrado, porque, ó, é o valor que está no colchete elevado ao quadrado. Fecho as chaves, igual. Quem que eu tenho que resolver primeiro? Multiplicação ou a potência? Potência. A potência, então, vamos lá. Abaixo 480, divido por, abre chaves, 20 vezes 2 ao quadrado é quanto? 4. Fecho as chaves. Agora, baixo 480 dividido. Quanto que é 20 vezes 8? Vezes 4? Vezes 4. 80. Ó, resolvi o que estava nas chaves. Elas não precisam mais existir. Agora, o que eu resolvo? 480 dividido por 80. Vou fazer a divisão simples aqui, tá? Posso cortar um zero, que é divisão. 48 dividido por 8 é quanto, gente? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 8 é 48. Prof, não sei fazer isso. Então, faz a conta. Lá, por 80. Quantas vezes o 80 cabe no 480? 6 vezes. Dá 0. Dá 6 vezes 8, 48. Dá 0. Pronto. Exatamente a mesma coisa. Beleza? O que vocês acharam? Fácil até. É só respeitar o quê? A ordem, certo? Então, nesse caso aqui, quem que eu tenho que resolver primeiro? O que está no primeiro parênteses e o que está também no segundo. Posso resolver na mesma linha. Não preciso resolver um e depois resolver o outro, senão a tua conta vai ficar aí gigantesca, ok? Então, vamos lá. Baixamos as chaves, baixamos o 15, mais. Abro o colchete. Dentro desse parênteses, eu vou resolver todas as operações na primeira vez? Não. Então, o que eu faço? Baixo o meu parênteses. 7, porque eu vou ter que fazer por último, que tem uma subtração. Menos. Quem que eu faço primeiro? A divisão ou a potência? Potência. A potência. Então, baixo 100 dividido 10 ao quadrado é 100. Fecho o meu parênteses, abaixo o sinalzinho de mais. Dentro desse parênteses, eu vou resolver todas as operações em uma única linha? Não. Então, baixo. Vou fazer a primeira divisão ou a raiz? A raiz. Então, baixo 16, baixo dividido, raiz de 4 é quanto? Aqui é uma raiz, tá? É 2. 2. Menos 4. Fecho o parênteses, fecho colchetes e olha lá, esse colchetes é elevado ao quadrado. Mais 10. Fecho chaves vezes 3. Por isso que tem as chaves, tá, gente? Porque tem essa multiplicação por 3 no final. Agora, vamos lá. Continuamos baixando a nossa chave, 15, mais. Quem que eu resolvo primeiro dentro do parênteses? A divisão. Então, não vai sair todo o meu parênteses. 7 menos 1, fecho, mais. Dentro desse parênteses, quem que eu resolvo primeiro? A divisão. 16 dividido por 2,
8. 8 menos 4, fecha o parênteses, fecha o colchetes, eleva ao quadrado, mais 10, fecha as chaves, vezes 3. Agora, de novo, vamos lá. Abre as chaves, baixa o 15, mais, abro o colchete, posso resolver dentro do meu parênteses agora, não preciso mais dele. 7 menos 1, 6. Mais, vou resolver dentro do meu parênteses também, 8 menos 4, 4. Fecha o colchetes, observa, tem o quadrado no colchete. Então, eleva ao quadrado, mais 10, fecha chaves, vezes 3. De novo, não posso usar aqui. Baixo a chave, abro chave, baixo 15, baixo o mais. Posso resolver dentro desse colchete? Posso. Que eu vou ter quanto? 6 mais 4, que é quanto? 10. Elevo ao quadrado, porque é o resultado disso ao quadrado, mais 10. Fecha as chaves, vezes 3. Agora, quem que eu tenho que resolver dentro da chave? A potência. Então, abro a chave, baixo 15, mais 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. Lembra que é 10 vezes 10, gente, não é 2 vezes o 10, que ainda tem gente que faz isso. Mais 10, fecha as chaves, vezes 3. Agora, se eu quiser resolver tudo de uma vez aqui, eu posso. Por quê? Porque são todas adições, não é verdade? Então, quanto que dá 15 mais 100? 115. Mais 10? 125. Então, tudo aqui dá 125. Como eu resolvi tudo, não tenho mais chaves. Exatamente, não tenho mais chaves. Vezes 3. E agora, 125 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vou fazer aqui para Maria. 6 vezes 5, 15. Vai 1. 6 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, o nosso resultado é 375. O que vocês acharam? Não é tão complicado, só meio sabe? Se tiver, tipo, alguma questão que você precisa montar uma expressão numérica, Gente, um de tem cada algum vez. jeito de você saber onde fica as chaves, parênteses, essas coisas, sem fazer 1000 testes, assim? Geralmente, Arthur, você tem que observar lá o exercício, vai ter que dar uma prioridade de operação, entendeu? Daí você sabe que naquele lugar vai ter parênteses, ou uma chaves, ou um colchete. Mas é de acordo com o que está escrito no exercício. Geralmente, os nossos exercícios vão dizer para você escrever uma expressão, mas ela vai ser uma expressão simples. Mas, e os outros exercícios que vão aparecer para vocês colocarem colchetes, parênteses, ou colchetes, ou chaves, na ordem para que seu resultado dê aquele valor. Então, ele já vai trazer os números com um valor X lá, que tem que dar aquele resultado. Aí, você tem que determinar onde eu tenho que colocar parênteses, né, ou colchete, chaves, se for o caso, para ter aquele valor. Mas, normalmente, quando ele fala, escreva uma expressão tal, você tem que observar no texto que ele está trazendo a prioridade da resolução das operações. Por exemplo, eu ganho, o salário de Pedro é R$ 1.500. Ele paga mensalmente 3 parcelas de R$ 50. Qual vai ser, quanto vai sobrar para ele do seu salário? Quem que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que descobrir quanto que ele paga em parcela para depois descontar do salário. Então, a minha prioridade em resolver é primeiro a quantidade que ele paga de parcela para depois tirar. Então, eu vou ter que colocar entre parênteses 3 vezes os 50. Então, vai ficar 1.500 menos, né? Abre parênteses 3 vezes. Ô, prof. 50. Aí, pela leitura do problema, você vai ter que interpretar para saber onde colocar o seu sinal. A que eu achei mais complicadinha foi essa última. É porque ela é maior, na verdade, não é complicada. Ela tem mais cálculos para se fazerem, né? Por isso, ela é mais trabalhosa. Gente, olha quantas que eu trouxe para a gente fazer, mas infelizmente não vai dar tempo, porque eu acho que a nossa aula já acabou, né? Aham. Tá. Então, mas eu tiro um tempinho para fazer, principalmente essa. Olha que delícia. Adoro. Olha essa aqui, que linda. Tá. Eu gostei da G. Oi, Vitor. Eu gostei mais da última ali. Pode mandar, o trabalhinho pode mandar até amanhã de tarde? No máximo, até umas 5 horas, porque a prof tem que enviar as notas para a escola até às 6.
tá? Tá bom, prof. Não deixa todo mundo para mandar 5, gente. Prof, Oi. pra mim só falta 3 questões do trabalho. Ótimo, Júlia. Se você terminar hoje, já vai. Eu já fiz tarde. Tá, ótimo, gente. Então, deixa eu falar aqui para vocês. A tarefa de vocês vai ser a página 173 e 174 sobre expressões numéricas, tá? Seu Ok. depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Então, quem manda realmente naquilo que você vai conquistar, se você vai conseguir ou não, gente, é o seu próprio querer, é você mesmo, é a sua força de vontade, tá? E sua dedicação em tudo aquilo que você faz. Galera, bom dia para vocês, um ótimo dia para vocês. Igualmente. E até amanhã. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Até amanhã. Oi, Lucas. É o Felipe. Oi, Felipe. Diz. Que trabalhinho que é, prof? Felipe, o trabalho é da página 201, 202, 203 da nossa apostila. Você tá com a apostila na mão? Uhum. Então, folheie ela aí. Vai folheando ela até chegar na página 201. Tá. Tchau, prof. Abre ali ela para me falar com você. Tá. Tchau, professor. Tchau, Lucas. Abriu, Felipe? Chegou na página 201? Calma que eu tô abrindo. Qual página que é mesmo, prof? 201, Felipe. Onde diz assim, ó, mais atividades. Olha aqui, ó. Olha na apostila da prof. Tá vendo? Uhum. É essa página aqui que você vai começar. Você vai fazer a 201, ó, a 202 e a 203. São 7 exercícios para fazer, tá? Aí você faz e manda para a prof no máximo até amanhã. Tá. E vai valer nota. Beleza? Uhum. Então tá bom. Beijo, Felipe. Tchau. Tchau. Até amanhã.